A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui nesta noite maravilhosa de domingo. Glórias a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. São 18 horas e 46 minutos. Louvado seja o nome santo do Senhor para que estarmos aqui meditando na santa palavra de Deus. Amém. Esta obra maravilhosa que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Eu não cesso de falar isso. Apenas nós estamos nutrindo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. O nosso intuito aqui é expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o amor e o poder de Deus a toda a humanidade, a toda a nação. Amém? Por isso que estamos aqui nesta noite. Glórias a Deus. Quero agradecer desde já meus irmãos, minhas irmãs que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo. Esse canal que muito nós aprendemos pela misericórdia de Deus, pela virtude e a graça do teu bom Espírito Santo que tem nos orientado, irmão. Amém? Para o nosso crescimento espiritual, que tem nos habilitado para nós vencermos todas as obras maléficas que sobrevêm sobre as nossas vidas. E assim crescendo, adquirindo a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, a santidade, glórias, a santificação a cada dia, que é progressiva, glórias a Deus sobre as nossas passo a passo, para nós chegarmos à estatura perfeita do varão, a estatura perfeita do varão. Glórias a Deus, amém? E vocês podem estar acompanhando lá no YouTube, Jackson Antônio Alves, /YouTube, irmão, para que você possa estar meditando e lendo as Escrituras Sagradas. Amém? E nós vamos aqui nesta noite, glórias a Deus, a falar um assunto muito maravilhoso, irmão. Muito, muito delicado também, glórias a Deus, sobre a santidade conjugal, meu irmão, minha irmã. Aprenda a viver com a sua própria esposa. Marido, aprenda a viver com a sua própria esposa, com a sua própria mulher. Amém? E nós vamos estar lendo aqui, glórias a Deus. Eu gostaria que todos aí estivessem com a palavra de Deus já em suas mãos e abrisse lá nas cartas de Tessalonicense. Glórias a Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, meu irmão, minha irmã. Gostaria que todos estivessem acompanhando, amém? Vamos ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Glórias a Deus. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui, glórias, para tratar desse assunto que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém. Vamos primeiro agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a cabeça e feche os olhos. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai que estás no céu, no momento maravilhoso que estamos diante da tua graça, em nome de teu Filho Jesus, Pai, venha pela tua infinita misericórdia perdoar os nossos pecados e as nossas ofensas, Pai. Estamos aqui diligentemente a fim de querer saber mais das tuas instruções, dos teus ensinamentos, até mesmo das suas correções e disciplina, Pai, para o nosso crescimento. Vê se algum mal há em nós, nosso coração, retira em nome do Senhor Jesus, Pai.
e que isso não venha nos culpar, glória à nossa vida, que isso não venha nos acusar, que não venha nos culpar, ó Pai. Bendito é o teu nome santo, Pai. Venha retirar dos nossos corações, ó Pai, porque queremos estar diante da tua presença, limpos, puros e com um coração sincero diante da tua presença. Ainda sabemos que podemos falhar, errar, ó Pai. Aleluia. Sabemos que não somos a família perfeita, não somos perfeitos diante da tua presença. Sabemos que muitos erros o Senhor tem que corrigir, Pai. Sabemos que muitas impurezas das nossas vidas têm que ser tiradas ainda, Pai. Venha, principalmente na minha vida, Pai. Primeiramente, vem falar comigo. Esse é teu servo, Pai, que ora juntamente com os teus filhos nesse momento, Pai. Venha falar comigo primeiro, Senhor. Venha me disciplinar, venha me alimentar, venha me instruir, venha me corrigir. Porque o meu coração está aberto, Pai, para melhor estar na tua presença, para melhor te servir, Pai. Bendito é o teu nome, Pai. Venha nos ensinar nesta noite, assim os teus filhos, que possamos meditar a tua palavra sobre isso que o Senhor está falando, sobre a santidade conjugal, Pai. Aprender a viver com a nossa própria esposa, com a nossa própria mulher, ó Pai. Venha pela misericórdia do teu Espírito Santo, Pai, iluminar as nossas mentes, revelar o que está oculto atrás da tua palavra, os teus mistérios. Aleluia! Não posso oferecer nada sem que do alto venha sobre a minha vida, Pai. Bendito é o teu nome, que teu bendito Espírito Santo venha me encher da tua virtude, da tua graça, do teu conhecimento. Aleluia, para que possamos transmitir a tua palavra com eficácia, com poder. Aleluia, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Todavia não eu, mas o teu Espírito que habita em nosso meio, ó Pai. Venha fazer com que os teus filhos venham compreender nesta noite, Pai, como nós devemos viver, ó Pai, esta vida plena, equilibrada e completa em todos os sentidos da nossa vida, Pai. Principalmente dentro dos nossos lares, com a nossa esposa e com os nossos filhos, ó Pai. Venha nos instruir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim entrega essa oração. Em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém, irmão? Então nós temos que, em primeiro lugar, irmão, entender essas cartas aqui, irmão. Que o apóstolo Paulo, sabemos que tem muitas lições, muitas instruções para nós, irmão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Os capítulos 4 e 5 contêm exortações sobre assuntos, irmão, com a pureza, relacionados com a pureza sexual, irmão. Ou seja, a qualidade de estilo de vida, principalmente, meu irmão, a fidelidade conjugal, irmão, que é o mais importante. Versículo 3, vamos ler: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, irmão. É a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, incluindo o que? O corpo, irmão. O corpo do casal, quando se trata do corpo, significa vaso, irmão. Nós somos vaso, o homem e a mulher. Glórias a Deus. Santificar, irmão. Vamos falar primeiro do santificar, irmão. Santificar no grego significa separar. Nós somos separados para um uso especial. Nós somos propriedades especiais do Senhor. Nós somos separados pela sua misericórdia, para servir o Senhor, distinguir daquilo que é comum, consequentemente se torna semelhante a Deus, irmão, que se distingue de todas as demais coisas. Portanto, Deus é santo, vós seja santo. Se Deus é puro, seja puro. Glórias a Deus, irmão. A palavra a palavra usada grega, santificar, refere-se também a um processo que é perfeito em princípio, irmão, embora não tenha ainda sido realizado, irmão. Aleluia, em nós, ainda que não sejamos completamente santos. Por isso que somos santos, separados para a nossa caminhada cristã em uma santificação progressiva, passo a passo. Nós estamos sendo santificados, irmão. Progressiva. Glórias a cada dia, irmão. Por isso que nós somos separados, irmão, para santificação, para pureza, irmão. Amém? Portanto, Cristo nos santificou por meio do quê? Por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos deu uma única santificação instantânea. Não foi assim? E continua agora operando em nós,
essa santificação gradativamente, irmão, por meio do seu Espírito Santo. Glória, por meio do Espírito Santo, irmão. Mas ele já nos santificou. Glórias a Deus, irmão. Então agora nós estamos caminhando, passando por esse processo de santificação, até nós chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, irmão. Amém? Por isso que nós estamos aqui falando sobre a santificação no início. Vamos lá em Hebreus 10:10. Glórias a Deus, eu quero estar falando, irmão. Olha o que fala em Hebreus, não é eu que falo. Olha em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 10. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Olha o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? Glórias a Deus, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, irmão, é isso. A santidade, irmão. Glórias a Deus, irmão. Falamos sobre santidade. Agora fala, abstenhai da prostituição, irmão. Nós não precisamos nem aqui estar citando o que é a prostituição, né, irmão? É a palavra grega que vem da pornografia. É um termo amplo que inclui qualquer atividade sexual ilícita, irmão. E são muitas atividades sexuais que a palavra de Deus condena, irmão. Por exemplo, adultério, homossexualismo e outras coisas a mais que nós vamos estar vendo aqui, meu irmão, minha irmã. Mas a santidade conjugal é de suma importância sobre as nossas vidas, irmão. O não cumprimento dos deveres de casais um para com o outro diante da presença de Deus impede o fluir das orações, irmão, não sendo respondidas, irmão. Tá lá. Impede as bênçãos, irmão. Glórias a Deus. Olha que por isso que nós estamos trazendo hoje os casais, glórias a Deus, para esta meditação, irmão. Amém? O Senhor, nós vamos lá lembrar do início. O Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, não foi assim? Farei para ele alguém que auxilie e que lhe responda, uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora, não foi assim? Ou seja, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne, irmão. Por causa do amor do marido que deve à sua esposa, ele deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. Isso significa, irmão, que uma pessoa tendo, glórias a Deus, tendo a mesma vida, irmão, os mesmos sentimentos, os mesmos afetos, um para com o outro. Essa é a união, irmão. Não foi o homem que surgiu da mulher, mas sim a mulher que surgiu do homem. Olha a responsabilidade maior do homem, irmão. Olha que ligação forte, irmão. Através do quê? Das costelas de Adão. Portanto, o homem tem uma parte dele na mulher, uma ligação forte, e sendo assim ambos uma só carne, irmão. Amém? Assim somos uma só carne, irmão. Observe, irmão, que o casamento, olha só, lá de Adão e Eva, desde o início, desde o princípio, irmão, de Gênesis, o casamento, a união, o relacionamento entre marido e mulher se inspira também no relacionamento de Deus com a igreja. Quem é o noivo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo. E a igreja? A noiva. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 33. Podem estar lendo lá. Olha que importância, assim como Adão e Eva, irmão, já se inspirando no casamento, irmão, preparou uma esposa para Adão. Portanto, Deus instituiu o casamento, irmão, que é um chamado, é uma dádiva, e nos colocou, eu, você, em família, para amarmos a nossa esposa. Aleluia, filhos, e respeitar, proteger, conquistar, dar proteção maiormente espiritual e emocional para a esposa, irmão. E para os filhos, ensinando os princípios divinos do Senhor, irmão. Amém? Compartilhando em todos os sentidos com a esposa. Glórias a Deus. Vamos lá ver em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha, igualmente vós, marido, combatai com ela com entendimento. Ou seja, sejam sábios no convívio com sua esposa, irmão. Vós, marido, com entendimento, dando honra à mulher como o quê? Como vaso mais frágil, como sendo vós, seus coerdeiros, vós, seus filhos, seus coerdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que maravilhoso, irmão. Nós estamos falando sobre isso, a santificação, irmão.
Portanto, os dois devem estar comprometidos um para com o outro nos deveres conjugais, em todos os sentidos da vida, irmão. Olha que maravilhoso o relacionamento conjugal, a santidade conjugal. Um grande problema para a igreja primitiva era manter a pureza sexual, não era? Nós podemos ler a Cartas de Coríntio, que era que estava uma cidade profana, que havia ali prostituições, se prostituíam a todo momento. As religiões pagãs muitas vezes justificavam a prostituição como parte de seus ritos. Se nós olharmos lá em Coríntios capítulo 5, diz que o próprio filho se prostituiu com a mulher de seu pai. Ou seja, a mulher de seu pai, não a esposa dele, mas a mulher do pai dele. A madrasta, não sei lá. Mas ele se prostituiu a que ponto que chegaram, irmão? Amém? Então, muitas vezes justificava a prostituição como parte de seus ritos, os pagãos. E a cultura romana antiga tinha também os seus limites sexuais. Portanto, Paulo exortou aos Tessalonicenses a não praticarem nenhuma atividade sexual fora do casamento. Ele fez lembrarem de que o corpo humano é o templo de Deus, glórias, e deve ser mantido santo. Vamos lá ver? Glórias a Deus. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glórias a Deus. Não precisa falar mais nada, né, irmão? Então devemos honrar o nosso corpo, meu irmão e minha irmã, criado por Deus, irmão, porque nós somos a semelhança dele, e santificá-lo de acordo com a fidelidade santa, irmão. Glórias a Deus. Deus é santo, nós temos que nos santificar. Os casais cristãos devem respeitar um ao outro e devem ter o desejo pessoal pela pureza sexual maior do que o desejo que o mundo tem por experiências sexuais, irmão. Não podemos moldar com os padrões do mundo, os padrões pagãos do mundo, irmão. Amém? Não é pecado. Glória a nós nos relacionarmos com nossa esposa, irmão. Coabitar com as nossas esposas. Termos uma relação íntima com as nossas esposas, irmão. Mas quando está debaixo da autoridade e da graça de Deus, irmão, é abençoado o casal, irmão. Glórias a Deus. Agora, o envolvimento sexual fora do casamento, irmão, desonra a Deus, irmão, é pecado. Glórias a Deus. Desonra o cônjuge, ou os filhos, ou o filho cônjuge, meu. Até mesmo o próprio corpo dela e o corpo dele. Pois se começamos errado, irmão, o nosso relacionamento íntimo, conjugal, vamos sofrer as consequências, tanto o marido como a esposa ali mais tarde, irmão. Pois há sempre um preço a ser pago. E Deus muitas vezes permite que os cristãos colhem aquilo que eles semeiam, irmão. Amém? Então, esta é a palavra sendo forte demais para os nossos corações essa noite, irmão. A santidade conjugal, a santidade do casal, irmão. Glórias a Deus. Vocês casaram para ser santo, irmão. Vocês casaram para ser fiéis um para com o outro, irmão. Pois o casamento é lindo, é uma dádiva de Deus, é uma vocação de Deus. O casamento é um chamado de Deus, irmão. Amém? Glórias a Deus, irmão. Aqui, a vontade de Deus que eu vou santificar, a vossa santificação. Mas um casamento agradável a Deus, irmão, é um casamento santo. Mesmo o casamento feito na igreja ou no próprio cartório civil, sendo bonitinho, tudo nos conforme, como manda a lei do homem, a lei de Deus, a lei sagrada. Mesmo assim, existem casamentos que não estão sendo agradáveis a Deus, irmão. Porque não são casamentos santos. Por quê? Porque a impureza, as impurezas, aleluia, entrou dentro do casamento. Porque as impurezas dentro do casamento, principalmente aqueles casais
que moram junto, amaziados, irmão, não são agradáveis a Deus. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida, vocês se ajuntarem, irmão. Glórias a Deus, Deus quer abençoar as vossas vidas. Por isso que existe o matrimônio consagrado diante de Deus, irmão. Nós podemos ver ali, irmão, um exemplo em Malaquias, irmão, sofreu as consequências, irmão. Amém? Malaquias 2, 13 a 14. Nós fala sobre a advertência contra a fidelidade conjugal daquele povo após o exílio. Deus não olha mais para a oferta. Ele fala, Deus não olha mais para a oferta que devia fazer certa e acabou sendo feita por motivo ou intenção errada. Vamos lá ver? Olha que fala em Malaquias, só para nós termos a... Em Malaquias capítulo 2, versículo 13, ele fala assim: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha aí. Glórias a Deus, irmão. Então, quando deveria fazer a coisa certa, que acabou sendo feita por motivo ou intenção errada, sei lá qual foi a intenção, de modo que o Senhor, Deus, de modo algum pode aceitá-la, irmão. Amém? Deus não aceita com o prazer da vossa mão. Ele fala aqui, irmão. Ou seja, em hebraico, o prazer denota, em hebraico, o prazer é a alegria de Deus. Ele não tem alegria no pecado, não tem prazer nessa vida suas que vocês estão vivendo juntos, sem casamento, irmão, amaziado. Amém? O prazer de Deus está no sacrifício oferecido como gesto, que, irmão? De pureza, de santidade, de humildade, fé e alegria, irmão. Isto sim é agradável diante de Deus, irmão. A mulher da tua mocidade, quer dizer, esses homens não apenas se casaram com as mulheres pagãs, que serviam a divindades pagãs, que era uma violação da antiga aliança de nossos pais, não só fizeram isso, quebraram a aliança de Deus, como também, não bastando, irmão, eles também divorciaram das suas esposas israelitas, irmão, para viver com aquelas mulheres pagãs. Amém, irmão? Estavam pecando, irmão. Glórias a Deus. A sua companheira fala aqui, irmão. A sua companheira já exprime um relacionamento estável, irmão, do teu concerto, da sua aliança, irmão. A visão de um casamento é formal, é pública, legal e sagrada, irmão. Ou um contrato obrigatório, irmão. Glórias a Deus que você assume, irmão. E quanto mais o número de divórcios em um país, mais isso se torna um escândalo para essa nação, aos olhos de Deus, como foi a nação de Israel. E para nós também, irmão. Pois os maridos de Judá, após os filhos, estavam sendo desleal e se divorciando facilmente de suas esposas israelitas. E agora essa deslealdade consistia não apenas em desconsideração dos votos matrimoniais, mas também representava deslealdade ao Senhor, Deus. Olha só, meu irmão, minha irmã. Depois vem o sofrimento da atitude errada, da escolha errada, porque os líderes lá naquele tempo, lá de Malaquias, Esdras e Neemias, ordenou que esses homens despedissem as suas esposas que haviam tomado entre os cananeus, irmão. Mandassem embora as esposas que eles tinham tomado dos cananeus e de outros povos da terra, pois seriam que acontecer esses divórcios, sim, Senhor, sim, meu irmão, minha irmã, com as mulheres, para que houvesse a purificação na nação, irmão. E Deus assim restaurasse seu concerto com o povo. Foi necessário, irmão. Estão entendendo? Olha o perigo, irmão. O exemplo da passagem do profeta Oséias, irmão, nós vamos citar aqui também. Eles despediram das suas mulheres. Olha que tristeza, irmão. E o profeta Oséias? O que ele nos ensina? Nós podemos ver ali, irmão,
que há possibilidade de conserto do seu matrimônio? Há sim possibilidade, porque muitos mandaram as suas mulheres embora, talvez eles foram embora com elas também. Amém? Porque há a possibilidade de consertar seu matrimônio, sim. O casamento de Eusé, como nós falamos, é um símbolo de uma infidelidade de Israel, de Deus, é um símbolo da infidelidade de Deus, do povo de Israel para com Deus. Amém? É por isso que nós temos que orar para Deus, irmão, para que Deus venha preparar sua esposa, irmão, para o casamento. Não importa a esposa que Deus vai preparar para você no casamento, não importa, irmão. Desde que seja o que? A vontade de Deus. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós pensamos assim, ó, nós precisamos casar, eu sou homem crente, eu tenho que casar com uma mulher crente, com uma mulher fiel a Deus, ou uma mulher estudada, uma mulher intelectual, uma mulher, né, de uma família, não é assim. O primeiro pensamento na nossa cabeça assim, de uma família religiosa, de uma família que serve a Deus, mas muitas vezes não é assim que devemos pensar, irmão. Sabe por quê? Porque não é a vontade, é a vontade do nosso coração, irmão. Porque é a vontade de Deus, irmão, que coloca em nosso coração. É Deus que prepara, irmão. Ainda que ela não seja uma mulher crente, ainda que ela seja uma mulher até como o exemplo da mulher de Oséias, uma mulher que muitas vezes, uma palavra muito forte, muitas vezes uma mulher infiel, estava aí à toa, aí andando à toa, mulher à toa, né? Não importa, irmão, importa que seja a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Amém, irmão? Deus não vai decepcionar você, Deus não vai destruir o seu casamento, pelo contrário. Por isso que temos que muitos casamentos são destruídos, irmão, cheio de ódio, principalmente os jovens, casam hoje e separam amanhã. Isso, irmão, contribui para a degradação, irmão, da família, porque muitas vezes tem filhos já, irmão. Então, para a destruição, degradação da família, irmão. Amém? E o casamento de Oséias, se nós observarmos lá, casamento de Oséias, com a sua mulher Gomer, se nós vamos ver a história. Oséias amaria imensamente e dela teria filhos. Amaria Gomer e teria filhos. Lá no capítulo 1 de Oséias. Amém? Sua esposa era mulher infiel, de imoralidade. Deus pediu para que casasse com ela. Oséias sabia que ele era uma prostituta quando se casou com ela e acabou saindo de casa e se tornou escrava de outro homem. Entretanto, o Senhor instruiu Oséias a comprar de volta a sua esposa, irmão. Olha só, ela saiu a comprar de volta a sua esposa. Ainda que ela estava na moralidade, amém? Se prostituindo. E o amor do profeta era grande e a misericórdia dele para com ela. Isso era uma verdadeira alegoria do grande amor de Deus para com Israel, irmão. Ele dava exemplo ali do casamento de Oséias. Era o amor que ele tinha por povo de Israel, ele estava simbolizando, irmão. O Senhor renova o chamado de Oséias para amar a sua esposa que havia retornado a um estilo de vida imoral, pois ela volta para o lar. Envolve um período de disciplina, irmão. Oséias a perdoou. Gomer foi transformada pelo grande amor de Oséias. Ela foi transformada, irmão. Ela foi restaurada, a mulher de Oséias, irmão. Amém? A vida dela foi transformada em santidade, assim como o povo. Deu exemplo para o povo. O povo era infiel, mas o Senhor trouxe para o povo, para ele, outra vez, para o seu esposo, para adorar o Senhor, irmão. E assim um exemplo. Por que nós estamos falando assim? Porque nós estamos tirando para a nossa vida hoje também, irmão. Deus pode tirar aquela que está ali na imoralidade, irmão, na prostituição, e pode transformar, limpar, purificar, tornar ela limpa como uma alva, irmão, um coração puro e sincero, irmão. Por isso que nós não podemos julgar, irmão. Amém? Mas vai depender do seu amor, do grande amor que você tem, irmão, por ela. Então, Deus escolhe o casamento para você, irmão. Então é preciso sim você orar a Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deu para entender? Glórias a Deus, irmão. Então,
É, é, é... Então, eu falo assim, irmão, esse exemplo de Oséias. Então nós não podemos julgar, Deus sabe o propósito, o coração de cada um. Trabalhou, assim como trabalhou na vida da mulher de Oséias, como símbolo, mostrando que o povo também pode ser transformado, renovado. E por que não, irmão? A nossa esposa. Então, devemos orar, irmão, para Deus nos dar um casamento. Agora eu faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja infeliz com o seu casamento, sofrendo talvez você esteja infeliz com o seu casamento, sofrendo dor, humilhação por causa da infidelidade de ambas as partes, irmão. Estão em desobediência a Deus ou por causa de outros motivos, pois são tantos os motivos, irmão, mas não importa, meu irmão, minha irmã, não importa. Deus mostra como o casamento pode ser salvo, irmão, restaurado. Glórias a Deus. A esperança. Através do sofrimento, ele pode ser restaurado. Apenas uma palavra, o perdão, a humilhação, irmão. Oséias sofreu com sua esposa, irmão, porque Deus estava dando exemplo. Assim era o povo, irmão, a qual Deus estava sofrendo por povo ter abandonado, um povo adúltero, um povo que se adulterou, um povo da prostituição, se afastou de Deus. Assim, irmão, Deus pode transformar o seu matrimônio, irmão. Por isso que eu terei exemplo, irmão. Deus sustenta a aliança matrimonial, sim, quando duas pessoas se casam dentro dos conformes, dentro da sua lei, dentro da autoridade, das suas bênçãos do Senhor. Deus se coloca como uma testemunha do casamento, irmão. Amém? Selando-a. Olha como é importante. Selando-a com a palavra mais forte possível. O concerto ou aliança. Por isso o casamento é um concerto, uma aliança, irmão. A aliança fala sobre a fidelidade e o compromisso contínuo. Não fala lá, vocês serão fiéis até que a morte vos separa. Tanto na dor, tanto na alegria, como na tristeza. Não é uma aliança. E ela fica como sentinela, irmão. E essa aliança, esse conceito fica como sentinela, irmão, divino sobre o casamento, para a bênção ou para julgamento. Amém? Olha, portanto, o casamento, irmão. O divórcio é descrito como violência. Ao iniciar o divórcio, causa violência ao propósito de Deus, irmão. Ele não quer que ninguém divorcie. Para o casamento, ele causa violência ao propósito de Deus. Para o casamento e para o cônjuge. E para alguém que se ajuntou, irmão. Amém? Por quê, irmão? Porque o diabo, o que ele mais quer é destruir os lares, irmão. Amém? Ver o casamento destruído, fragmentado, famílias destruídas, separadas, famílias desestruturadas, sem alicerce, sem uma base sólida, sem princípios e valores divinos, irmão. É isso que o diabo quer, irmão. Amém? Portanto, o marido e a esposa vivam de acordo com os votos, irmão, do seu casamento. Toda a força de um Deus poderoso que mantém a aliança fica através dele, através desse voto, irmão. E em seu casamento. Amém? Eu repito, portanto, o marido e a esposa vivem de acordo com os votos, o seu casamento, toda a força de um Deus poderoso que mantém a aliança fica através desses votos, através desse concerto em seu casamento. Que confiança é saber que nós temos um Deus que sustenta o nosso matrimônio, irmão, pois seu poder e autoridade se colocam contra cada inimigo, irmão, que quer nos destruir, que quer nos separar, irmão. Por isso que é importante, meu irmão e minha irmã, você estar debaixo desse voto, desse concerto, dessa autoridade de Deus, irmão. Portanto, não é vontade de Deus que vocês vivam na impureza, pois Deus não quer que duas pessoas se unam para viverem na impureza. Então você que está morando junto, irmão, amaziados, podemos dizer assim, não é a vontade de Deus, isso não é agradável, isso é pecado, meu irmão, minha irmã. Só o casamento vai tirar você da impureza. Seja, você está fora do casamento, é fornicação, é impureza, irmão. Para aquelas pessoas pode ser normal, irmão. Para aqueles que não caminham santidade. Mas para nós, irmão, não é normal, é pecado, irmão. Só o casamento torna essa união abençoada por Deus. E assim vocês saem da impureza, irmão. Amém? Agora você casou na igreja, que cada um saiba tratar o seu parceiro ou sua parceira como o quê? Como vaso de honra, como
em santidade e respeito, meu irmão, minha irmã. Amém? Mas tem casal que sai da fornicação, irmão. Tem casal que sai da fornicação, da impureza, pois que estavam morando junto, casou agora na igreja bonitinho, com as bênçãos de Deus, fizeram aliança, fizeram concerto, amém. O concerto sagrado, amém, é ótimo. Mas às vezes é um casal que está vivendo na impureza, irmão. Amém? E quantas impurezas podem entrar dentro do casamento? São enormes a listas, irmão, se podemos colocar. Um exemplo dele é o adultério, irmão. É um sexo extraconjugal. É condenado, e se nós olharmos, ele é condenado nas escrituras. É pecado gravíssimo. Pois era a pena de morte, irmão, sobre a lei do Antigo Testamento. Se nós olharmos, irmão. Pois o homem e a mulher começam a permitir que a traição entre dentro do casamento.